1 Coríntios 15, de 1 a 28. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Quero agradecer o diácono Marcelo por ter resolvido a bagunça que eu fiz aqui na hora da água. Mas foi a tampa que caiu, né? Irmãos, esse texto é um texto da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu tenho alguns textos prediletos. Eu tenho alguns textos prediletos da Bíblia, né? Como eu já falei, Salmo 19 para mim é o meu salmo predileto. Salmo 126 é o salmo que eu gosto também. 2 Coríntios 4, 16 a 18 é um texto que eu gosto. Romanos 8, 33 a 36 também é um texto que eu gosto. Lamentações de Jeremias 3, 21 a 26 é um texto que eu gosto. E esse texto também é um texto muito importante, porque ele retrata uma coisa muito importante, que o apóstolo Paulo fala da ressurreição e vida futura. Algo que é extremamente importante para a nossa vida, para o nosso entendimento de reconhecer para onde nós vamos. E o apóstolo Paulo aqui, ele se retrata como o menor dos apóstolos, nascido fora de tempo. Então, nós vamos trabalhar esse texto aqui, são 9h25, nós vamos ter
quase aí mais ou menos 1 hora para tratar desse texto, dessa lição, que é algo muito importante para a nossa vida, para que a gente coloque em prática, para que a gente viva e para que a gente saiba o porquê que nós estamos aqui, por que nós servimos a Deus, qual o motivo de servir a Deus e adorar a Deus, né? Essa semana eu estava com a Selma no Rio, e aí na casa de um casal que há mais de 30 anos é amigo da Selma, e também agora são meus amigos, né? O presbítero Edson e a Marlene, ficamos na casa deles, e aí, ouvindo um pastor pregar, né, dizendo assim, que Deus não procura adoração, Deus procura os verdadeiros adoradores. É verdade, né? Deus não procura adoração, Deus procura os verdadeiros adoradores. E aí, a gente vai aqui entender qual é a nossa função no reino de Deus. O que eu estou fazendo no reino de Deus? Qual a importância que eu tenho e qual a importância minha no reino de Deus, né? E aí, eu vou, hoje, tem bastante gente aqui para poder compartilhar comigo a lição, eu vou começar lá por trás. Suelen, lê para a gente a introdução da revista, da nossa lição. A crença na imortalidade da alma, na vida além túmulo, é antiquíssima, sendo verificada em diferentes culturas. Esse tema é amplamente considerado nas Sagradas Escrituras. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo desenvolve uma teologia em torno do assunto, ao defender a ressurreição e a vida futura, a certeza da ressurreição e a expectativa da vida eterna. São verdades fundamentais da fé cristã. Aceitar a doutrina da ressurreição e da vida eterna não é fruto de raciocínios humanos, de concepções filosóficas, nem tampouco de meras tradições, mas é o resultado da leitura e estudo da Palavra de Deus sob a orientação do Espírito Santo. A crença nesses ensinamentos bíblicos é uma experiência confortadora para o cristão, cuja esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Porém, já no tempo de Jesus, havia aqueles que não acreditavam na ressurreição. Eram os saduceus. A respeito das realidades da ressurreição e da vida eterna, muitas são as concepções que entram em choque com o ensinamento bíblico. A influência do espiritismo e outras expressões religiosas afins que advogam o ensino da reencarnação tem feito com que muitas pessoas encontrem dificuldade para afirmar um posicionamento à expectativa da vida eterna, principalmente no que se refere à doutrina da ressurreição. As pessoas parecem achar mais fácil acreditar na mentira da reencarnação do que na verdade bíblica da ressurreição. Ninguém se iluda, uma vez aceita a reencarnação, as principais doutrinas do cristianismo são reduzidas a nada. Ou seja, o objetivo deste estudo é esclarecer e fortalecer os convidados do povo de Deus sobre esse tema tão relevante assunto. Ou seja, primeiro ponto, a imortalidade da alma. Fala sobre a imortalidade da alma. No primeiro parágrafo aí fala sobre a imortalidade da alma. O que significa isso, imortalidade da alma? É que, a partir do momento em que o Senhor colhe, chama você, a partir do momento em que você é tragado pela morte, só há 2 caminhos: o céu e o inferno. Não existe um terceiro caminho. Eternamente no céu, ou você vai viver eternamente no inferno.
é algo simples, é algo que é objetivo na nossa cabeça. Então, e esse tema é muito importante, porque o apóstolo Paulo desenvolve uma teologia em torno do assunto de defender a ressurreição, que passaremos pela morte, um dia nós ressuscitaremos quando Cristo voltar. Aqueles que foram salvos ressuscitarão com um novo corpo, um corpo celestial, e subirão com Cristo, né? E aqueles que não morrer, quando Cristo voltar e estiverem vivos, não passarão pela morte, né? Então, todos nós ressuscitaremos com Cristo. Aceitar a doutrina da ressurreição, da vida eterna, não é fruto de raciocínio humano, de concepções filosóficas, nem tampouco de meras tradições, mas é o resultado da leitura e estudo da palavra de Deus e orientação do Espírito Santo. Quem convence isso a nós é o Espírito Santo. Porque se nós formos olhar a Bíblia com raciocínio lógico, o texto que você vai abrir, nunca faça isso. Abre a Bíblia e aponte o dedo para onde você vai ler. Nunca faça isso. Você precisa ter uma devocional, uma leitura diária, buscar uma leitura diária, uma leitura sequencial e pedir a Deus que fale ao seu coração. Sempre ore antes de ler a Bíblia. Sempre fale com Deus antes de ler a Bíblia para que Ele te ilumine. Quando o pastor ele traz o sermão no domingo à noite, ele já orou antes. Ele já pediu iluminação antes, o Espírito Santo já falou a mente dele. Quando ele faz a oração por iluminação, ele está fazendo a oração para que a igreja seja iluminada, para que o Espírito Santo abra o entendimento da igreja na mensagem a ser proclamada, né? Então, prosseguindo aqui, a crença nesses ensinamentos bíblicos é uma experiência confortadora para o cristão, cuja esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Ou seja, o apóstolo Paulo ele fala, né? Se a minha esperança em Cristo se limita somente a esta vida, somos mais infelizes dos homens. Porque a nossa esperança não está aqui, irmãos. A nossa esperança não está aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Uma hora o Senhor vai nos colher. Bem-aventurado aqueles que o Senhor vier buscar e virem o Senhor vir buscar a sua igreja e não passarem pela morte. Mas muitos de nós passaremos pela morte. E como nós nos apresentaremos diante do Senhor? Como eu me apresentarei diante do Senhor? Como as pessoas vão falar de você quando você partir? Poxa, fulano era bom, fulano era legal, fulano era mal, fulano era isso, fulano era aquilo. Então, o que você tem semeado? O que você tem plantado? Como você tem plantado o seu testemunho, a sua vida diária? Então, é muito importante que a nossa vida não pode se limitar somente a esta, em Cristo. Precisamos limitar a nossa vida à eternidade, a passar uma eternidade com Deus, com o Senhor Jesus. Porém, já no tempo de Jesus, havia aqueles que não acreditavam na ressurreição. Eram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram tipo um partido político da elite, né? Era um partido que buscava
cobrar impostos internacionais através da diáspora. Para onde os judeus fossem, eles precisavam mandar dinheiro para Israel, né, para o povo judeu. E eram homens influentes no meio judaico. E eles eram considerados uma seita, porque eles não acreditavam na ressurreição. Foram os tais principais que mataram Jesus, né? Foram os saduceus. Então, já no tempo de Jesus, eles já não acreditavam na ressurreição, né? E aí a gente volta lá, a respeito das realidades da ressurreição e da vida eterna, muitas são as concepções que entram em choque com o ensinamento bíblico, a influência do espiritismo, ou seja, a reencarnação. Eu quero dizer para você que não existe reencarnação. Você que está em casa me vendo, você que está aqui na igreja, não existe reencarnação. E aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia, você que está em casa aí, abrir a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Hebreus, capítulo 9, verso 27. Quem achar, o primeiro que achar, pode ler, levanta e lê em voz alta, para depois eu ler para o pessoal de casa, porque vocês estão sem microfone. Hebreus 9, verso 27. Primeiro que abrir, fica em pé e lê em voz bem alta. Ou seja, irmãos, é bíblico. Na minha versão aqui que eu tenho, né, que eu copiei aqui, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós vamos viver uma só vez, depois disso o juízo. Não existe reencarnação. Esse papo de você vir depois uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, se fosse assim o mundo estava bem, né, Lília? Não tinha maldade, né? Porque quantos anos nós temos de mundo? Né? Milhões de anos. Se fosse assim, estava todo mundo evoluído, né? Então a gente vê aí como as pessoas estão. Então não existe evolução no ser humano, na vida, né? Ou você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ou não. Ponto final. Só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Não existe outro caminho, né? Então, é muito importante isso. Tiago, está com o microfone aí, lê para a gente contextualização. No capítulo 15, o apóstolo inicia evocando testemunhos históricos inquestionáveis a respeito da ressurreição de Cristo, versos 3 a 8. Em seguida, ele argumenta que sem a ressurreição a vida perde o seu significado e a esperança torna-se inútil, versos 12 a 19. Ele prossegue explicando a ressurreição de Cristo como um fato inegável, constituindo-se na garantia de nossa ressurreição, 20 a 28. O apóstolo fala também da necessidade de uma vida sóbria, justa e santa, face à realidade da ressurreição, versos 29 a 34. Daí, conclui discorrendo sobre a situação dos ressuscitados e dos vivos, por ocasião da segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus, cujos corpos serão transformados, então será concretizada a vitória da vida sobre a morte, 35 a 58. Eu já falei sobre a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Eu já disse o nome dessa segunda vinda. Alguém sabe qual o nome que se dá à segunda vinda gloriosa de Cristo? Eu já falei isso aqui diversas vezes. Já falei nos estudos bíblicos de terça-feira.
Já falei na escola dominical. Alguém sabe qual é a palavra que se denomina a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo? Vamos lá, gente, vamos aprender. Sabe, Daniel? Não? Alguém sabe? Então, quando alguém falar para você, o que é que significa segunda? O que é que significa parousia? Parousia. P-A-R-O-U-S-I-A. Parousia. Quando alguém falar para você assim, a parousia significa a segunda vinda gloriosa de Cristo, tá bom? Então, é um termo acadêmico que nós usamos. A parousia, segunda vinda gloriosa de Cristo. A ressurreição de Cristo é algo inquestionável. A ressurreição de Cristo é algo inquestionável, é algo que não se contesta. Uma vez eu vi um arqueólogo ir num programa de televisão, de entrevista, e o entrevistador, um homem muito inteligente, um homem muito culto, falou para ele o seguinte: a ressurreição de Cristo é um ato de fé, ou você crê ou não crê. Exatamente. A ressurreição de Cristo é um ato de fé. Ou você crê ou não crê. Não tem meio termo. E nós cremos, como nós acabamos de cantar aqui, alto preço, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Viveu 40 dias aqui na terra. Apareceu, como Paulo fala, né? Apareceu a Cefas, depois aos 12, lá no verso 5. Depois foi visto por demais mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E aí vai, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Né? O apóstolo Paulo. Por que apóstolo Paulo foi nascido fora de... Irmão, vocês podem interagir comigo, tá? Não precisa ficar quieto, não. Interage que eu respondo, a gente fala aqui com o pessoal de casa. Por que apóstolo Paulo se considera nascido fora de tempo? Quem sabe me dizer? Quem poderia me dizer? Por que apóstolo Paulo se considera nascido fora de tempo? Fala, Samuel. Sim, perfeito, mas existe uma questão aí. Por que ele era nascido fora de tempo e os outros não? Que eram apóstolos. Vamos dar um exemplo. Apóstolo Pedro, apóstolo João. Por que eles eram apóstolos e o apóstolo Paulo era nascido fora de tempo? Porque os apóstolos andaram com Jesus. Os apóstolos eram os 12, como o senhor falou, né? Então, eram os que andaram com Jesus, que viram os sinais que Jesus realizou, viveram com Jesus. E apóstolo Paulo, ele se considera o menor dos apóstolos e nascido fora de tempo porque ele viu Jesus. Quando ele estava a caminho de Damasco. E aí, Jesus apareceu para ele e perguntou o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele viu Jesus. Por isso que ele se considera um apóstolo menor dos apóstolos, porque ele foi o único que teve um contato, o quê? Mínimo com Jesus. Ele teve um contato pequeno com Jesus. E ele viu Jesus. Cristo falou com ele. E aí, apóstolo Paulo foi o que foi, né? Escreveu 12 cartas, né? Eu já falei aqui e recomendo novamente. Vou sempre recomendar. Se você quer ver um bom filme na Netflix, não estou fazendo comercial da Netflix, não estou ganhando nada com isso, mas vê lá, apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, apóstolo de Cristo.
É um excelente filme para você ver Paulo e Lucas. Paulo está na prisão e Lucas vai visitá-lo e escreve uma carta. É um filme muito bom para você poder ver e aprender. Eu não gosto muito de coisas assim que às vezes saem da realidade, né? Mas esse filme ele é bem real na vida de Paulo. Paulo preso na prisão já com a sua morte decretada, decapitada, né? Ele foi decapitado, mas já com a sua morte decretada, e ele escreve uma carta e Lucas consegue entrar na prisão e ter um diálogo com ele, escrever a carta com o carcereiro permitindo que Lucas entrasse. Então é muito bom o filme, você vê. Então, a gente observa que Paulo era o menor dos apóstolos. E é assim que nós precisamos nos considerar. Essa questão hoje, permita-me tomar a liberdade de falar, essa questão hoje de muitas pessoas se auto-intitularem apóstolos é muito duvidável, porque Paulo foi o último dos apóstolos. Não tem mais apóstolo, entendeu? Então, essa questão hoje das pessoas se auto-intitularem apóstolos, isso é muito perigoso, né? E nós não aceitamos, nós não entendemos, nós não reconhecemos tais como apóstolos, né? Paulo foi o último e acabou, não existe mais apóstolos nos dias de hoje, né? E isso é o nosso entendimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é o meu entendimento, é da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que não conhece o apostolado, né? Então, de hoje, Paulo foi o último dos apóstolos e ponto final. Bom, agora eu vou ler aqui. Aplicações. A garantia da ressurreição e da vida futura. Os planos de Deus pareciam estar frustrados com a queda de Adão e Eva. O pecado trouxe a maldição e morte para o corpo humano. Porém, a ressurreição é a garantia de que a pessoa voltará a ter um corpo santo, que poderá permanecer diante de Deus sem que morra. A ressurreição é fruto da providência de Deus. Vou fazer uma pergunta a vocês aqui. Quando Adão e Eva pecou, os planos de Deus foram frustrados? Hein, gente? Me responde. Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou? Deus já sabia o que ia acontecer. Se Deus já sabia, por que ele fez assim, então? Se ele já sabia, por que ele fez? Sim, mas se ele já sabia, por que ele fez? Fala, Samuel. Não é só isso. Se ele já sabia, por que ele fez? É uma coisa simples, que a gente prega isso todo dia. Faz parte da nossa doutrina. Não. Porque ele é soberano, meus irmãos. Ele é soberano. Não, se ele já sabia, por que ele fez? Ele poderia não ter feito, ele poderia ter feito de outra forma. Mas é porque ele é soberano. É o estudo que eu estou dando às terças-feiras, na terça com Deus, né? Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, ele escolhe quem ele quer, né? E antes da fundação do mundo, aí nós vamos entrar numa teologia sistemática, antes que o mundo fosse formado, antes do haja de Deus, antes que ele disse haja luz e houve luz, ele já predestinou, ele já escolheu. Isso é muito importante a gente entender, porque existe uma teologia aí de relacional. Já ouviram falar teologia relacional? Que Deus perde o controle. Por exemplo, lá no tsunami, né? Na Ásia, quando teve, que
Não foi, isso que prego, é uma heresia, tá? Isso é uma heresia. Que Deus foi pego de surpresa com o tsunami, que Ele não tem poder. O Covid-19 que aconteceu e que nós estamos passando por isso é porque Deus foi pego de surpresa. Deus não, não, irmãos, isso está dentro do domínio de Deus, da soberania de Deus. Fala, só, irmão. Ah, sim, tá. Não, perfeito, perfeito. Então, é uma teologia relacional que é pregada em que Deus jamais é pego de surpresa. Deus é soberano e está tudo no controle dele. Está tudo no controle dele. Ninguém morre antes da hora, irmãos. Ninguém morre antes da hora. Infelizmente, essa é a realidade nua e crua. Ninguém morre antes da hora. Quando Deus chama lá a senha, a sua senha acabou, não tem, como diz lá no Rio, choro nem vela. É a hora e acabou. Antecipa, se suicida. Até isso está no controle de Deus. Até isso está no controle de Deus. Porque Deus é soberano. Até isso está no controle de Deus. Aham. Aham. Até isso está no controle de Deus. Fala só, Milton. Exatamente. Até isso está sob a soberania de Deus. Deus não é pego de surpresa com nada. Entendeu? Então, até isso faz parte. Para quem está em casa e não ouviu a pergunta, a Dinha perguntou sobre o suicídio. Até o suicídio está no controle e na soberania de Deus. Deus não é pego de surpresa com nada. Deus é soberano, Ele tem tudo debaixo do controle dEle. E nós pregamos isso. A soberania de Deus. Exatamente. Exatamente. Aí, Dinha, olha só. Isso é uma outra questão também que não cabe a nós julgar. Quem julga é Deus. Essa questão de que você tocou num ponto muito importante, que nós temos o costume de dizer assim, fulano foi para o inferno, fulano foi para o céu. Não cabe a nós julgar. O julgamento não cabe a nós. Não, a Bíblia não fala que o suicida vai... Não fala. Não fala. Olha só. Isso já foi tema de seminário, a Bíblia não fala que suicida. Sabe por quê? Sansão se suicidou? Hã? Não? O que ele fez? Oi? Se suicidou? Então, na sua cabeça, ele se suicidou, né? Pois é, se Sansão se suicidou, por que ele faz parte na galeria da fé lá em Hebreus? Eu não estou incentivando o suicídio não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, ele não me interprete mal. Eu só estou fazendo um questionamento porque às vezes a gente julga, o julgamento é só a Deus, não cabe a nós julgar. Sansão se suicidou, mas ele faz parte da galeria da fé lá em Hebreus, junto com Abraão, pai da fé, junto com Raabe. Então, como é que ele faz parte da galeria da fé se ele se suicidou? Entendeu? Então, a Bíblia não fala, tá, Edna, que os suicidas não herdarão. Não fala. Você pode procurar aí, de ponta a ponta, fala que os homicidas não herdarão. Homicida, não suicida. Tá? Então,
Agora, não estou incentivando ninguém a suicidar-se, tá? E não a questão é essa. A questão é que nós não devemos julgar. O julgamento, nós temos que pregar o evangelho, gente. E isso é que nós temos que fazer aqui, enquanto estamos aqui. Pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Pregar o evangelho. Jesus salva. Confessa Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E pregar o evangelho. Agora, a semente tem que ser plantada. Se a pessoa confessa ou não, isso é o problema dela com Deus. A salvação é individual. Eu vou responder por mim. Eu tenho convicção da minha salvação. Eu vou responder por mim. Você vai responder por você. A Geralda por ela. A Geralda levantou a mão ali. Quer falar, Geralda? Entendeu? Então, é essa a questão. Entendeu? Isso não cabe a nós julgar. Tá? Então, para o apóstolo Paulo, negar a ressurreição de Cristo é negar a nossa ressurreição. E se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Se a gente não acredita na ressurreição, por que nós cremos então? É vã a nossa fé. Então a gente tem que ter a nossa fé firmada na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Porque se eu não acredito que eu vou ressuscitar, o que eu estou crendo aqui? O que eu estou fazendo no reino de Deus? O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo pregando a palavra? Sr. Hamilton, fala. Isso. Exatamente. Exatamente. Isso aí, pede em secreto que ele te atenderá em secreto. Então, nós cremos nas promessas de Deus. E nós cremos na ressurreição. Né? Nós cremos que Cristo veio, morreu pelo meu e seu pecado, pelos nossos pecados. E ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita do Pai. Para voltar e buscar a sua igreja na parousia, na segunda vinda gloriosa de Cristo. Onde ele virá buscar a sua igreja. Poxa, quero eu estar vivo e ver Cristo voltando a buscar a igreja sem passar pela morte. Já imaginou? Vocês já imaginaram isso? Você vivo, ver Cristo buscar a igreja e a igreja subir, e eu subir com Cristo Jesus sem passar pela morte? E aí, a palavra de Deus vai dizer que um vai subir, o outro vai ficar. Um vai estar no campo, dois vão estar no campo, um vai subir, o outro vai ficar. E aí, como é que você vê? Vai estar dirigindo lá o carro, um vai subir, o motorista sobe, o carona está no carro, o carro vai bater, acabou. Vai ser. Você tem que crer que você e sua casa servirá ao Senhor. É isso que você tem que crer. Promessa de Deus, que o Sr. Hamilton falou, promessa de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, o testemunho dos discípulos confirma a ressurreição do Senhor como cumprimento das Escrituras. O credo apostólico, uma das mais antigas declarações de fé dos cristãos, encerra em seu conteúdo a crença na ressurreição e na vida futura. Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Né? Então, o credo apostólico nada mais é do que você crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Então, creio na vida eterna, na ressurreição e na vida eterna. Isso, irmãos, tem que estar no nosso DNA. Isso tem que estar entranhado em nós, na nossa vida. Nós precisamos exercitar essa fé diariamente. Entendeu? Nós precisamos exercitar essa fé diariamente. Nós precisamos exercitar essa comunhão com Cristo diariamente. E o que eu sou no meu dia a dia? O que eu sou com as pessoas às quais eu convivo? O que eu sou na sociedade? Que testemunho eu dou?
como eu me comporto. Eu vou dizer um negócio aqui. Eu tinha, há muitos anos atrás, isso bota tempo nisso, né? Eu tinha o costume de ver toda semana um vídeo de um grupo da internet que eles faziam humor. E aí um belo dia, final de ano, eu fui ver esse vídeo e aí eles brincaram com a minha fé. Eles brincaram com o meu Jesus. Eu nunca mais vi. Eu tomei nojo desse pessoal. Tomei nojo. Porque a minha fé é irrefutável. O meu Cristo é irrefutável. Eu não posso, de modo nenhum, permitir que brinquem com o meu Cristo, que brinquem com a minha fé. As coisas de Deus são sagradas. Por que eles não brincam lá com o Maomé? Com o islamismo? Mas com Cristo eles brincam. Passei a ter nojo desse pessoal. Então, a gente tem que se posicionar. Na vida, a gente tem que se posicionar. A gente tem que ter posições categóricas em relação à nossa vida, ao nosso comportamento, ao nosso testemunho. Mas o que acredita tem que ser bíblico, tem que estar na Bíblia, tem que estar em comunhão com a Bíblia. Uhum. Não, exatamente. Então, assim, são coisas que a gente precisa se posicionar. O que eu venho fazer na igreja? O que eu venho fazer aos domingos na igreja? Porque, irmãos, aqui igreja é um concreto, um tijolo, um local de adoração e tal. Igreja é isso aqui? Igreja somos nós. O culto acaba no domingo à noite? Nosso culto, ele continua. Eu estava ouvindo essa semana lá na casa desse casal. Existe um grupo nos Estados Unidos, eu não me lembro, não peguei o nome, que é um grupo que eles, há 20 anos, eles têm um culto ininterrupto, de domingo a domingo, 24 horas por dia. É uma comunidade cristã em que os pais mandam os filhos para lá para estudar e cada filho que vai estudar ele tem que orar 4 horas por dia. Estuda 4 e ora 4. E é revezado. Entendeu? Então, há 20 anos o culto não para. É de segunda a segunda, de domingo a domingo, o culto. Vocês já imaginaram isso? Na Coreia do Sul, Po Yang-shu, que já ouviu falar em Po Yang-shu aqui? Pastor coreano. Po Yang-shu, na Coreia do Sul, as pessoas vão 6 horas da manhã para a igreja, antes de ir para o trabalho, para orar na igreja. Antes de ir para o seu trabalho. Entendeu? Existe igreja presbiteriana lá na Coreia do Sul. E as pessoas vão 6 horas da manhã para a igreja para orar. Reúne na igreja antes de ir para o seu trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Nós fizemos aqui uma vez no feriado, de Semana Santa, 24 horas de oração. Eu pretendo lançar um desafio quando acabar a pandemia de fazer uns 24 horas aqui na igreja, presencialmente. Fazemos aqui 24 horas. Eu não falei isso com o conselho ainda não, estou falando por conta própria, mas tem que ter a aprovação do conselho. Mas eu pretendo fazer isso aqui 24 horas na igreja. A gente ficar aqui na igreja, revezando, vindo as pessoas aqui 24 horas, porque, irmãos, é muito bom a gente estar na presença do Senhor. Então, a gente precisa crer
nessa promessa de Cristo, né, na vida eterna. Né? Segundo ponto, a expectativa cristã quanto à ressurreição e à vida futura. Infelizmente, há incalculável número de pessoas acreditando na reencarnação, que é uma crença pagã muito antiga e sem qualquer fundamento bíblico. Aquele que crê na reencarnação obriga-se a rejeitar várias doutrinas básicas do cristianismo. Há também aqueles que, mesmo não aceitando a reencarnação, acreditam em doutrinas que desconsideram a ressurreição e a vida futura, como, por exemplo, a doutrina do sono da alma ou do autoaperfeiçoamento, dentre outras. Todavia, os que pertencem à Igreja Gloriosa do Senhor Jesus acreditam na ressurreição do Senhor, que é a primícia dos que dormem. Cremos na ressurreição dos redimidos e nutrimos na expectativa quanto a esse glorioso dia. O Senhor Jesus Cristo deixou claro esse assunto quando afirmou: na casa de meu Pai há muitas moradas. O apóstolo Paulo também declarou: a nossa pátria está nos céus. Sim, a pátria aqui da terra é transitória, a pátria definitiva está na eternidade, conforme escreve o autor na carta aos Hebreus. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos que há de vir. Ainda quanto à vida futura, o hino A Mensagem Real contém esta frase: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde vou. É uma reafirmação, irmãos, de que a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu. Nós estamos aqui de passagem. E é muito bom a gente estar aqui de passagem fazendo o melhor. É muito bom a gente estar aqui de passagem fazendo coisas boas, sendo generoso. É claro, irmãos, que a gente passa por aqui, a gente erra, a gente tropeça, a gente toma decisões erradas, a gente toma decisões acertadas, a gente peca, a gente se arrepende. Né? Uma coisa muito importante que o senhor Hamilton falou sobre Judas, qual a diferença de Judas para Pedro? Quem pode me dizer aqui? Qual a diferença de Judas para Pedro? Quem pode me dizer, irmãos? Oi? Não. Por aí, Marcelo, você quase nota 9. A diferença... Tá bom, né? Você foi no caminho certo. Judas teve remorso. E Pedro se arrependeu. Uma coisa é você ter remorso. Uma coisa é você se arrepender. O remorso causou o quê? Judas se enforcou. E o arrependimento de Pedro foi o quê? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro, que quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Jesus diz: sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro entende: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Vocês sabem por que houve essas três perguntas? É porque Cristo, quando ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Ele pergunta no amor ágape. E Pedro, é impossível entender o que significa o amor ágape, porque o amor ágape é só através de Cristo. Então Pedro não entende, não consegue entender esse amor ágape, que é o amor de Cristo. Aí Jesus pergunta pela segunda vez o amor ágape: Pedro, tu me amas? Tu sabe o que é o amor de Cristo? Tu entende o que é o amor de Cristo? Pedro não entende a pergunta. E Pedro responde: sim, Senhor, te amo. Aí na terceira vez, Jesus
Ele muda a pergunta do amor, porque no grego, quando Jesus pergunta, na terceira vez, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele pergunta do amor filéu, de amigo. Jesus, ele se rebaixa. Jesus vai lá embaixo, no amor filéu, e pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro entende, porque é o amor filéu, o amor de amigo. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aí Pedro se arrepende de fato. Aí Pedro vê que não é nada. Pedro vê que depende totalmente de Cristo. Aquele Pedro impulsivo, que cortou a orelha lá, de Malco, quando Jesus foi preso, que diz que não aconteceria nada com Jesus, que na primeira oportunidade negou Jesus 3 vezes. Aquele Pedro viu que não era nada, se arrependeu. E a nossa vida precisa ser assim, uma vida de arrependimento, de perdão. Tem um louvor muito bonito que eu gosto, que diz assim, meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor para você, vai liberar perdão. Nós não conseguimos perdoar por nós mesmos, é pelo amor de Cristo, é Ele que nos faz transformar e faz a gente perdoar, porque é o Espírito Santo que coloca em nós o perdão ao próximo. Portanto, meu irmão, se você tem algum problema com alguém na igreja, no reino de Deus, com o corpo de Cristo, vai a Ele, pede perdão, joga a brasa viva sobre a cabeça dessa pessoa. O problema é da pessoa se ela te perdoar ou não, mas faz a tua parte. Se arrependa. Não viva amargurado, não viva com amargura no seu coração, se arrependa e coloque diante de Deus as suas agruras, e se você tem alguma coisa, faça igual Mateus 18, vai a seu irmão só, peça perdão a ele, e se ele te perdoar, amém, se ele não te perdoar, o problema é dele, joga a brasa viva na cabeça dele, o problema é dele com Deus, a sua parte você fez. E é assim que a gente tem que fazer. E vida que segue, bola para frente. Vamos caminhar, porque o tempo urge. Cristo está voltando. Ele vai vir buscar a igreja dele, tem que pregar a palavra. O foco é Cristo, o nome dele que é exaltado sempre. Terceiro ponto, testemunho cristão a respeito da ressurreição e da vida futura. As doutrinas contrárias ao Evangelho são gigantescos desafios que a igreja enfrenta. Quanto mais conhecimento da palavra a igreja adquirir, mais condições ela terá para confrontar as heresias. Os argumentos humanos são insuficientes, somente a Bíblia tem as respostas. Irmãos, se você está com um problema na sua vida, busque na palavra de Deus. Somente Deus tem resposta para você. Existe só um caminho. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só existe um caminho. Só existe uma resposta. A palavra de Deus. Essa palavra aqui, um dia, ela se fez carne e habitou entre nós, em forma de homem, e morreu, se esvaziou de si mesmo, se tornando homem, e morreu morte de cruz. E morte, o que significa morte de cruz? Era uma morte de vergonha, onde só os criminosos eram mortos. Foi essa palavra que morreu por mim e por você. Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Então, só existe um caminho, não existe outro caminho para se chegar a Deus. Você pode procurar em tudo quanto é lugar. Você está sendo enganado. Só existe um caminho. Ah, pastor, mas na igreja tem fulano, beltrano. Irmão, não interessa. A igreja é imperfeita. A igreja visível é imperfeita. A igreja aqui da terra ela é imperfeita. Tem pessoas más, pessoas
pecadoras. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Aquele que diz que não peca é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Mas nós temos um advogado, que quando nós confessamos nossos pecados, ele advoga a nossa causa. É importante. Você já parou para pensar em Davi? Já parou para pensar em Davi? Davi, ele adulterou. Davi mandou matar o marido da mulher que ele adulterou. Mandou Urias para a frente de batalha, que era ele que tinha que ir, mandou Urias para a frente de batalha. Urias morreu, ele adulterou com Betseba. E aí o que acontece com Davi? O profeta Natan vai lá e fala com ele assim: vem cá, meu rei, existe um fazendeiro que tem 400 ovelhinhas, e tem um lá que tem uma ovelhinha só, e ele vai e pega essa ovelhinha e rouba desse fazendeiro, desse que tem uma ovelhinha só. O que se deve fazer com esse fazendeiro que tem 400? A morte. Deve morrer. Então Natan fala: então é você que morrer, porque você roubou a mulher de Urias. Aí Davi cai a ficha. Aí Davi escreve o Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus. Davi escreve o Salmo 51, Salmo de arrependimento. Davi chora. E aí Davi é homem o quê? O que Davi é considerado na Bíblia? O homem? Hein, irmãos? Quem falou? Marcelo, você está hoje arrebentando. Eu estou te dando cola aí. Conjecturando aí, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, o homem que adulterou, que mandou matar. Que Deus é esse injusto? Que Deus é esse que protege o adúltero, que protege um... Mas Davi se arrependeu. Se arrependeu e mudou. Irmãos, nós temos que nos arrepender e mudar. Não é nos arrepender e continuar no erro. Arrepender e mudar. E Davi foi considerado o quê? Um homem segundo o coração de Deus. E quando lá o cego de nascença, ela fala: Jesus Cristo, filho de Davi. Né? E aí Jesus: que queres que eu te faça, né? Então, é isso que nós temos que entender. Exatamente. Paulo não perseguiu a igreja de Cristo? Não matou? E não se arrependeu? Não se converteu? Então, Odinha, todo mundo tem sua segunda chance de se arrepender. Todo mundo tem, enquanto o Senhor não chamar, todos nós temos um momento. Agora, esse é o momento particular de cada um. Entendeu? Pois é. Por exemplo, Salomão. Todo mundo acha que Salomão foi um excelente rei, né? Não é isso? Não é, Marcelo? Você que está afiado hoje aí. Pisou na bola, né? Entendeu? Então, é porque
Tudo está no controle de Deus. Davi começou muito mal, mas se arrependeu e terminou um reinado excelente. E Salomão começou um reinado muito bom e terminou um reinado muito mal. Agora, cabe a mim saber se Salomão foi para o céu ou foi para o inferno? Não cabe, é Deus que sabe. Hã? Também aprontou. Exatamente. Não cabe ninguém julgar. Exatamente. Senhor Hamilton, falou. Aham. Aham. Exatamente. 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 Não, exatamente. 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 Por exemplo, Jacó teve 13 filhos, né? E teve 12 homens e uma menina. Estou falando 13 porque ele teve Diná. Jacó teve só 12 filhos, né? Não, teve 13, teve Diná. E que é mais problemático dos filhos de Jacó? Mais brigão, mais encrenqueiro, ciumento. José, por exemplo, José era soberbo, porque já sonhava e dizia que os irmãos se curvavam diante dele. E José sofreu pra caramba. Eu tenho um sermão de José, porque todo mundo acha que José era bonzinho. José era soberbo. José era soberbo. Entendeu? Ele se achava o rei da cocalha preta. Enquanto ele não se humilhou, enquanto ele não foi servo de Deus, depois que ele se humilhou, que ele reconheceu a senhoria de Cristo, aí ele chegou a ser governador do Egito. Mas enquanto não, ele passou por muita situação difícil, entendeu? Então, todos os personagens bíblicos têm problema, tiveram problemas e tiveram um encontro com Cristo, né? Então, finalizando, irmãos, as 3 últimas perguntas da lição. Como argumentar com aqueles que não acreditam na ressurreição? É uma questão de fé. Ou você crê ou não crê, não tem meio termo. Cristo ressuscitou e está aí até hoje. A Bíblia é um livro que está há mais de 2000 anos escrito. O Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito e está aí. E é uma questão de fé. Ou você crê ou não crê, não existe meio termo. Se a ressurreição é básica para a fé, por que cresce tanto a crença na reencarnação? É porque o inimigo está aí para semear a discórdia, né? Para semear na sociedade. A sociedade, ela quer impor as opiniões dela
fazendo com que a igreja de Cristo aceite. Não, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela não aceita os argumentos da sociedade. Eu tenho todo o direito de, como pastor, discordar dos argumentos da sociedade, seja qual for eles. Está na Bíblia? Eu creio. Se é bíblico, é bíblico. Nada do que a sociedade apoia, nada do que a sociedade avaliza, se está contra a Bíblia, é heresia. Se está contra a Bíblia, eu não creio. Então, a Bíblia diz que, em Hebreus 9, 27, que aos homens foi ordenado morrer uma só vez, após isso o juízo. Então, a reencarnação é uma heresia. Nós não acreditamos. Que diferença faz na vida diária a crença na ressurreição e na vida eterna? É que um dia nós vamos viver eternamente com o Senhor. Essa é a diferença. A sua fé está no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé precisa estar baseada no Senhor Jesus Cristo. E eu preciso viver uma vida de mudança. Preciso viver uma vida aos pés da cruz. Preciso ser melhor. O que é a santificação? A santificação é algo que um processo que a cada dia eu vou melhorando como servo de Deus, como crente em Cristo Jesus. Eu ontem sou melhor do que hoje. Eu hoje sou melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Daqui a 10 anos eu vou ser melhor do que hoje. Hoje eu sou melhor do que há 10 anos atrás. Porque a gente vai crescendo. A conversão é instantânea. A santificação é um processo. E eu quero deixar, para a gente encerrar aqui, uma questão muito, muito importante para vocês. Algo que sirva de conforto para todos nós. Muitas das vezes nós oramos, nós temos um familiar, alguém da família, alguém amigo, conhecido, que está doente. A gente pede oração, pedindo pela pessoa. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não determinamos nada a Deus, nós não damos ordens a Deus, Deus não é nosso empregado. Nós oramos pedindo que Deus faça a vontade dEle, porque nós cremos na soberania de Deus, cremos que Deus faz, que Ele cura, que Ele sara. Cremos sim, mas cremos que Ele faz segundo a vontade dEle, não a nossa. Você que está em casa aqui, você que está aqui na igreja, a gente orando, a gente pede, Senhor, faça a Tua vontade. É claro que a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer, deseja do nosso coração. A gente não quer ver um parente nosso sofrer. A gente não quer ver um amigo nosso sofrer. Então a gente sempre ora pedindo a Deus que Ele cure aquela pessoa, que Ele dê o conforto, o refrigério do corpo, né, da alma daquela pessoa, que a gente não gosta de ver nenhum parente, amigo sofrer. Mas nós precisamos entender que a nossa oração, como a de Cristo, Senhor, passa de mim esse cálice. Depois Ele falou, todavia, seja feita a Tua vontade. Se o próprio Cristo orou assim, por que eu não vou orar assim? Então é importante a gente orar, a oração é sempre válida. Oração, os pedidos de orações são sempre válidos, sempre bem-vindos, a gente ora, intercede, mas Deus faz a vontade dEle. É uma coisa que eu quero deixar para você. No céu não entra doente. No céu não tem enfermidade. Se algum de nós perdeu um parente em Cristo Jesus, saiba que esse parente no céu não vai entrar enfermo. Então, o conforto que a gente tem é que essa pessoa vai estar no céu. Recentemente, nosso irmão Antônio veio a falecer e nós fizemos o funeral dele, fui lá fazer o funeral. E a certeza que nós temos é que o nosso irmão Antônio, Tuninho, esposo da Conceição, está no céu. Esse é o nosso conforto. Esse é aquilo que nos conforta, é o consolo. Uma vez lá no Rio, uma irmã falou assim, enterro de crente é diferente, né?
Porque em enterro de crente as pessoas cantam, louvam, choram, mas não tem escândalo. Já viu? Enterro de crente tem escândalo? Pessoa berra, fica desesperada. Não, enterro de crente você vê que é aquela paz. As pessoas cantam, louvam a Deus, por quê? Tem o Espírito Santo ali confortando. Tem o Espírito Santo ali trazendo a paz. E essa paz que excede é a paz que o Espírito Santo dá. Só Ele dá. Então, irmãos, quando a gente ora por alguém, a gente ora pedindo a Deus que cure. Que aquela pessoa seja curada, seja restabelecida a saúde dela. Mas, acima de tudo, que a vontade de Deus seja feita. Não a nossa vontade. Porque Jesus orou assim, nós devemos orar como Jesus orou. Que Deus nos abençoe. Amém?